aqui é Kenemiru do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Zoku Ōfara no Monogatari, que teve mais um episódio lançado pra gente aí. Agradeço mais uma vez a Chef Brasil que traduziu este episódio. Se você quiser ver a continuação da história, tem lá na Chef Brasil, tá na descrição do vídeo o link para você de acessar lá e poder baixar o episódio em si. Então vamos falar desse episódio 5, que por sinal já venho aqui pedindo desculpas porque eu fiz uma confusãozinha com os nomes dos personagens. Eu achava que Gaetoi na verdade era a tia da Kanbaru e a Gaizuko era a mãe. Eu confundi uma coisa com outra, mesmo eu estando assistindo todas as temporadas anteriores. Eu tenho problemas com nomes japoneses, isso aí já é fato. Mas o que acontece é que a gente vê aí que o próprio anime ajuda a gente. Se você esqueceu ou se você não lembra quem é os personagens, ele deu essa ajuda logo no início. Nesse início de episódio a gente vê aí que é explicado quem é ela, dado mais detalhes e até mesmo relembrado pra gente, explicando que ela é Gaetoi, que justamente seria a mãe da Kanbaru. E aí nesse momento a gente vê que ela começa a tratar muito bem o Araragi por ele ser o senpai aí de sua filha. Uma coisa interessante também é que muitas revelações são feitas com o quesito a Kanbaru e também as esquisitices que estava vivendo com ela ali. O que acontece é que ele começa a conversar com ela e uma das coisas que eu achei engraçada é que a mãe tem o mesmo estilo da filha, né? O mesmo estilo de brincar e ficar excitando o Araragi, falando sobre o seu corpo e até chamando a atenção dele. E eu ficava rindo, velho. Foi muita resenha essas conversas que tiveram. Eu lembrava muito da Kanbaru e as brincadeiras que ela fazia. O que acontece é que a gente acaba vendo aí que nesse momento o Araragi começa a se questionar sobre algumas coisas e só por ela estar ali perto, assim como a outra Gaien faz, só que de forma um pouco diferente, ela consegue entender tudo o que está acontecendo. No caso a outra lá sabe de tudo, mas ela em si ela começa a entender só por observar as pessoas e por observar o Araragi ela começa a entender tudo o que está se passando e quais são os problemas relacionados a ele. Mas os problemas relacionados a ele, o mundo dele e nem do mundo espelhado. Eu acho muito interessante é isso. Toda Gaien é avacalhada, né, velho? Um negócio bizarro mesmo. O que acontece é que a gente vê que ela acaba falando com ele e explicando alguns pontos específicos do seu mundo. Um dos pontos é a Hanekawa, né? A gente sabe muito bem que ela foi embora e ela começa a falar sobre isso, sobre ela ter ido embora e ele nem mesmo entendeu o que está se passando na cabeça dela. Onde ele fica pensando como é que ela sabe dessas coisas, tendo em vista que ela está em outro mundo. E aí, dado essas conversas, é que a gente chega num ponto importante sobre, no caso, a sua filha e a pata de macaco, ou melhor, Rainy Devil, né? E aí o que acontece é que ela começa a explicar o que é de fato, por que ela deixou a pata e o que estava rolando em si. A gente sabe muito bem que é estabelecido que ela já está morta lá no mundo do Araragi. Ela obriga ele praticamente, para poder contar o negócio a ele, a deixar ela lavar as costas dele. E nesse momento ela começa a dizer que, no caso, a pata do macaco na verdade é ela própria, uma parte dela mesma. Ela fala que fez um procedimento para se fragmentar, e no caso se dividir em várias partes, onde se todas estivessem juntas seria um problema, mas como não estão, não é um problema tão grande assim. Ela fala que no caso uma das partes ocultas de sua mente, né, de sua vida, onde ela pega toda a parte ruim, toda a parte maligna e coloca dentro daquela pata. Então o Rainy Devil em si faz parte dela, é metade a mãe da Kanbaru. E por ele estar espalhado, a gente tem ligação aí com o Hana Monogatari. Eu acho que é o Hana que é justamente depois, né, após toda essa história, que conta a história aí da Kanbaru encontrando outra pessoa com outra pata. Ela fala que fez com que sua filha ficasse com aquela pata, não porque queria ajudar, não porque queria causar problemas, por nenhum motivo desses. Explicado tudo isso, ela começa a falar justamente uma dica para o Araragi, que é sobre, no caso, o que ele deveria fazer, e fala sobre o companheiro que ele perdeu, ou melhor, ele se desprendeu, da mesma forma que ela desprendeu dela, no caso a sua forma oculta que tinha dentro dela, que é uma forma maligna. Sem falar também que ela explica que a família Gaien são especialistas em criar monstros, e realmente ela deixou uma dica para o Araragi, que seria justamente o que estava acontecendo com as costas dele, tendo em vista que ela sempre arranhava ele, e aí ela escreveu nas suas costas, no caso, o colégio onde ele estudou todo o ensino médio.
colégio. A gente vê que nesse momento ele se toca que ele poderia sim ter que resolver alguma coisa lá com essa dica. E ele percebe também que na verdade a Gai que estava conversando com ele é um fantasma e nem é a Gai verdadeira em si, tendo em vista que ela também teria morrido naquele mundo, inclusive o pai da Cambaru. Então ele falou com o fantasma que deu uma dica para ele, mas será mesmo que essa dica era valiosa ou realmente iria ajudá-lo? É aí onde a gente vê a conversa dele com a Shikigami, né, com a Nonoke. E aí é que a gente vê que ela começa a falar um monte de coisa para ele e faz de tudo para evitar ir para o colégio, porque teria alguma coisa lá muito perigosa para ela, onde ela tem um medo muito grande daquilo. Na verdade, todo mundo não se aproxima do colégio e a gente vai vendo isso com o tempo. A gente vê aí que, no caso, ela pede para ir falar com a Shinobu. E também a gente vê que o Araragi, ele tenta fazer até mesmo ela ir com ele. Mas não tem jeito, velho. Não tem jeito. E ele acaba tendo que ir sozinho. Dadas essas conversas que ele tem e a preparação dos planos de divisão para mostrar o que cada um tem que fazer, a gente vê aí que o protagonista, quando chega em casa, é que as coisas começam a ficar estranhas. A gente vê até mesmo a aura mudar e a trilha sonora mudar também. A gente vê que sobe mais um suspense. E começamos a ver o que realmente, de fato, está acontecendo. Ele, quando chega lá e que começa a procurar uma roupa para ir para o colégio dele e até mesmo conseguir se disfarçar ou algo do tipo para não ter problema, e até para não achar que ele está ali invadindo e ele não é nada dali, o que acontece é que ele sai procurando e no meio de todas as roupas masculinas que ele tem o uniforme, mas o uniforme não seria masculino, e sim um feminino. E esse seria justamente a prova de que o lado oculto, ou melhor, a forma revertida dele lá no espelho, naquele mundo, seria a Ogi. E aí estava bem claro desde o início, mas não era confirmado, né? Porque ele sempre pensava nela, será que é ela? Será que é ela? Só que a gente estava só supondo isso. O que acontece é que ele acaba pegando aquela roupa e vestindo ela toda, para que ele estivesse meio que em concordância com aquele mundo. Mas é muito bizarro ver ele de roupa feminina. Ele não acha tanto estranho, ele mesmo fala isso porque ele daquele mundo é uma mulher. Se ele é do sexo feminino, então para ele tá de boa, ele tem que fazer aquilo, não tem para onde correr. O que acontece é que no meio do caminho ele começa até a explicar que o que deve estar acontecendo naquele mundo é que ele possa estar sendo influenciado da mesma forma que ele influencia. E por conta disso ele esteja desaparecendo. Então por isso que ainda existem coisas masculinas nas coisas dele. No caso, com o tempo ele iria desaparecer e se transformaria em outra coisa. Eu creio que no caso da versão feminina dele. Isso não ficou muito bem claro para mim. No fim das contas, o que acontece é que ele acaba chegando lá no colégio. E enquanto ele chega no colégio, a gente vê aí, no caso da nossa Shikigami, voltando, né, para indo se encontrar lá no templo. E quando ela chega no templo para ver o Araragi, ela não encontra ele, encontra no caso as três esquisitices que estavam ali esperando. Uma coisa interessante é encontrar, no caso, a Hanekawa lá. Que a Hanekawa nunca chegava por lá, ela simplesmente ficava andando pra lá e pra cá. E é muito fofinha porque ela tá na versão pequena dela, a versão criança dela, e ainda fica imitando, no caso, a versão Black Hanekawa, né, que é a gatinha. Mano, eu achei fofinho demais, muito fofinho. Eu amo a Hanekawa, velho. Não tem versão dela que eu não gosto. O que acontece é que no final de tudo, ela fica achando estranho e aí as três explicam a ela o que acontece. Na verdade, todo momento, o Araragi é que tinha que resolver tudo. Na verdade, ele tinha que perceber o que estava de errado. Até lá, ninguém poderia dizer nada. Até lá, todo mundo teria que ficar calado. Então, nesse momento, é mostrado que todo mundo sabia o que estava rolando e, no caso, ele teria que se encontrar com o seu companheiro, a parte que lhe faltava. E a gente vê mesmo que elas só podem esperar, elas não podem se intrometer na história. E é por isso que tá todo mundo bebendo e festejando ali, porque estão festejando a conclusão de toda a esquisitice, de todo o problema que foi gerado. E aí a gente volta para o Araragi e vê ele encontrando a tão esperada Ogi, que seria a versão feminina dele, seria a versão revertida dele, o lado oculto dele. E aí acabou o episódio, onde eu achei muito legal, eu curti pra caramba esse episódio. Tô muito louco pra ver o episódio final, eu creio que lançar hoje ou amanhã pela Chef. E quando lançar eu vou estar fazendo um vídeo aqui pra nós finalizarmos. Lembrando que eu vou fazer chances de nova temporada pra outra temporada aí possível de Monogatari em algum momento. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu posto aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!